Vamos então começar o 15º capítulo, Apelo Cristão. Estavam prestes a terminar minhas possibilidades de estudo em companhia de Calderaro, quando na véspera da prometida visita às cavernas do sofrimento, o estimado assistente me convidou a ouvir a palavra do instrutor Eusébio, que naquela noite se dirigiria a algumas centenas de companheiros católicos romanos e protestantes das igrejas reformadas, ainda em trânsito nos serviços da esfera carnal. Aí nós vamos ver aqui as palavras do Calderaro, né? São irmãos menos dogmáticos e mais liberais, que em momentos de sono se tornam suscetíveis de nossa influência mais direta. Pelas virtudes de que são portadores, tornam-se dignos das diretrizes dos planos mais altos. Não ocultei a estranheza que me tomara de assalto ante a informação, mas Calderaro ajuntou sem demora. Importa compreender que a proteção divina desconhece privilégios. A graça celestial é como o fruto que sempre surge na fronde, na folhagem, na copa do esforço terrestre. Onde houver a colaboração digna do homem, aí se acha o amparo de Deus. Não é a confissão religiosa que nos interessa em sentido fundamental, senão a revelação de fé viva, a atitude positiva da alma na jornada de elevação. É interessante o que o Calderaro está colocando aqui, porque nós estamos vendo irmãos que no desdobramento do sono são levados para assistir uma palestra, e o André foi convidado para assistir essa palestra do Eusébio, que é fantástica. Nós vamos ver aqui, é muito boa. Mas o interessante é que são católicos, romanos, são protestantes, perdão, são irmãos que têm a mente mais aberta, são irmãos que já têm uma elevação, quer dizer, estão estudando dentro de dogmas, dentro de religiões, mas têm a mente, têm o coração mais aberto, estão num estudo mais aprofundado, têm merecimento para receber do alto o auxílio para que os seus estudos sejam mais proveitosos. Isso é interessante porque nós vamos ver que não existe nenhuma preocupação se é ateu, se é espírita, se é protestante, se é budista, jainista, não importa. Para o plano espiritual, o que importa é a vontade de aprender, perdão, a vontade de estudar e principalmente os frutos que está dando, né? Quais são as suas obras. Então, seremos julgados pelas obras, são pelas nossas obras que esses irmãos são separados, levados por seus mentores para estudarem no plano espiritual, para assistirem essas palestras. Claro é que as escolas das crenças variam, situando-se cada uma em um círculo, diferente, cada uma num nível diferente. Quanto mais rudimentar é o curso de entendimento religioso, maior é a combatividade inferior, a agressividade inferior, que traça fronteiras infelizes de opinião e acirra as hostilidades deploráveis, como se Deus não passasse de um ditador em dificuldades para manter-se no poder. Então, quanto mais rudimentar, quanto menos estudo, mais dogma, mais misticismo, mais fanatismo. É isso que ele está colocando. Quanto mais rudimentar, mais essas crenças são primitivas e irracionais e criam facções, criam os que nós chamamos de fanáticos, xiitas, por causa dos muçulmanos, mas mesmo fanáticos dentro da religião protestante, ou fanáticos dentro do catolicismo, ou fanáticos dentro do espiritismo também, que olham com desdém aquele que é ateu, olham com desdém aquele que é
de outra religião. Então, quanto mais rudimentar for o estudo, não é a crença, não é os ensinamentos que estão sendo colocados, mas quanto mais rudimentar for o estudo, aquele que dá uma olhada por cima, lê mais ou menos, né? Lê só a orelha dos livros, né? Vê o resumo, assiste o filme, não lê, não estuda. Além de ler, nós temos que estudar os livros que nos foram entregues, seja qual for a doutrina. Todos os livros de estudo aprofundado de qualquer doutrina, inclusive da católica, são muito bons. Constituindo o espiritismo evangélico prodigioso núcleo de compreensão sublime, é razoável seja considerado uma escola cristã mais elevada e mais rica. Agora aqui é uma coisa a se entender, não é porque ele está, o André Luiz está trazendo para a doutrina espírita os livros, não. O que ele está colocando aqui é que dentro da doutrina espírita se estuda muito. Nos centros espíritas se estuda muito. Aqueles que não estudam estão fadados a fechar. Estão fadados a uma hora não vai conseguir mais continuar, porque a força da casa, o que traz os espíritos superiores para ajudarem uma casa, para darem sustentação e proteção a uma casa, é a vontade que os integrantes encarnados da casa têm de se modificarem moralmente. E para se modificar moralmente tem que se estudar e se estudar muito, tem que se trabalhar muito pela reforma íntima, tem que se manter no vigiar e orar. É um esforço contínuo. E são poucas as religiões sem fanatismo que têm esse esforço de aprendizado, de entendimento, principalmente porque o espiritismo está ali colado com a ciência. Porque o Kardec colocou, o dia que a ciência disser que alguma coisa dentro da doutrina não está certa, nós ficamos com a ciência. Nós estamos sempre juntos, vamos lembrar que Kardec era um cientista. Né? Então, nós estamos sempre juntos, ligados à ciência. Possuindo tamanhas bênçãos de conhecimento e de amor, cumpre-lhe estendê-las a todos os companheiros, ainda quando esses companheiros se mostrem rebeldes e ingratos em consequência da ignorância do que ainda não conseguiram afastar-se. Ele está falando aqui do espiritismo, né? Quer dizer, o espiritismo é um núcleo de compreensão sublime e é uma escola cristã mais elevada por causa dos estudos. Então é o que ele coloca, possuindo tamanhas bênçãos, porque quanto mais estuda, mais trabalha em prol da caridade, porque a casa espírita não tem hereditariedade, não tem hierarquia, não tem dogmas. O que tem é uma casa de caridade. Porque as pessoas se reúnem dentro da casa espírita para estudar, para trabalhar junto com os espíritos desencarnados, no passe, nas palestras, nos mediúnicos, isso é caridade, para trabalhar para aqueles que necessitam, né, junto a asilos, orfanatos e as pessoas que precisam de ajuda. Então é um trabalho em prol da caridade, isso faz com que a espiritualidade superior esteja junto. Né? Então a gente acaba tendo mais assim, ajuda para o estudo, mas ajuda para a compreensão, para o entendimento. Então é o que ele coloca aqui. Então a responsabilidade é maior. Cumpre ao Espiritismo estender o conhecimento a todos os companheiros, ainda quando esses companheiros se mostrem rebeldes e ingratos, em consequência da ignorância que ainda não conseguiram afastar-se. Então a paciência e a tolerância tem que ser um mote. Infelizmente não é na maioria das vezes. Né? Nós temos que fazer uma meia-culpa aqui, porque a gente vê muita, como é que se fala? Muito melindre, né? Dentro da casa espírita. A gente vê uma certa intolerância, principalmente com pessoas que têm mais dificuldade para sair de rituais, né? De outras religiões que elas consideram que são importantes, né? E
falta às vezes de paciência com as pessoas que têm mais restrição a estudar. Então a gente, falo até por mim, é uma meia-culpa minha, a gente precisa ter mais paciência com aquelas pessoas que têm dificuldade de estudo ou têm dificuldade para entender. Então a ideia de gravar, é por isso que eu gravo, porque eu tento ser uma facilitadora. Eu não estou aqui para ensinar ninguém, eu estou aqui para tentar facilitar o estudo para aqueles que querem estudar, tanto com os sinônimos das palavras mais difíceis, como com a explicação daquilo que o livro está querendo colocar, que às vezes para algumas pessoas é difícil de entender. Então, possuindo tamanhas bênçãos de conhecimento e de amor, cumpre-lhe estendê-la a todos os companheiros, né? Então ele coloca aqui, a compaixão de Jesus poderia ser medida pelo estado de evolução daqueles que o seguiam de perto. Diante da mente encarcerada, né, a mente presa no vaidoso intelectualismo de muitas personalidades importantes de sua época, vemo-lo inflamado de energia divina. Pelo contrário, em Jerusalém, no último dia, à frente do populacho, né, da multidão exaltada e ignorante, arraigado, embora aos princípios da crença, encontramos Jesus silencioso e humilde, solicitando perdão para os que feriram. Então a gente vê a compaixão de Jesus poderia ser medida pelo estado de evolução daqueles que o seguiram de perto. Então nós vemos que Jesus, ele, além de uma compaixão, de uma misericórdia imensa, ele ensinou para aqueles que estavam ali mais aptos a aprender, mas que eram, como todos nós, perfectíveis, não eram perfeitos, todos com muitos defeitos. Haja vista Pedro, que vai negar Jesus 3 vezes, Tomé, que tem tanta dificuldade de entender a materialização de Jesus depois do desencarne. Então nós vamos ver que são todos discípulos com dificuldades, e Jesus colocou que ele veio para os doentes e não para os sãos. Então ele está dizendo aqui, diante da mente presa no vaidoso intelectualismo de muitas personalidades importantes de sua época, então nós vemos Jesus ali enfrentando de frente com autoridade os saduceus, os fariseus, os sacerdotes, né, os escribas. Então vemos-lo inflamado de energia divina, quando ele falou para os fariseus que eles pareciam sepulcros caiados, eles estavam limpos, pintados por fora e podres por dentro. Era de uma força, era de uma elevação, ele usava a autoridade moral que ele tem, com todos eles. E eles sentiam essa autoridade, por isso que eles queriam matá-lo, eles queriam tirá-lo da frente, né? E pelo contrário, em Jerusalém, no último dia, à frente da multidão que estava exaltada, a multidão exaltada ali pelos fariseus, pelos sacerdotes, uma multidão ignorante que não conseguiu, não liam, eram analfabetos, eram manipulados por esses sacerdotes, por esses fariseus. Nós vemos Jesus humilde e pedindo a Deus, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Nos tratando como somos, crianças, birrentas, mimadas, que não querem estudar, que não querem aprender, que têm muita dificuldade de se modificar. Por isso que Jesus colocou para Deus, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Imprimindo inflexão mais carinhosa à palavra, acrescentou bondoso. Não nos esqueçamos que, acima de tudo, nos empenhamos numa obra educativa. Então aqui é o Calderaro falando, né? Deixa eu só... o Calderaro explicando para o André. Deu um branco agora, gente, desculpa. Não nos esqueçamos que, acima de tudo, nos empenhamos numa obra educativa. Salvar alguém ou socorrê-lo não significa subtrair o interessado à oportunidade de luta. A gente não pode diminuir a luta de alguém, a gente não pode diminuir
a importância do livre-arbítrio e do esforço daquele que nós estamos querendo ajudar. A gente não pode dar o peixe pronto, frito e mastigado, a gente tem que ensinar a pescar. É um clichê batido, mas é muito importante que se entenda isso, é o que ele está colocando. Não significa subtrair o interessado à oportunidade de luta. Não posso tirar dele a bênção, as recompensas, o ensinamento que a luta traz para ele, né? E tenho que respeitar o livre-arbítrio, de alçamento ou de edificação, né? Nós não podemos tirar do interessado a oportunidade de luta, de alçamento, quer dizer, de erguimento, né? De se elevar, ou de edificação, de construir, quer dizer, de lutar, se elevar e de construir. Todo mundo tem a sua luta e tem as suas recompensas e cada um tem a sua. E temos que respeitar o tempo de cada um. O livre-arbítrio e o tempo de cada um de aprender, de crescer, né? Constitui amparo fraternal para que desperte e se levante, entrando na posse do equilíbrio que caracteriza aquele que o ajudou. O Supremo Senhor não se compraz, quer dizer, não fica feliz. Deus não fica feliz com possuir filhos miseráveis e infelizes na criação. Espalha bênçãos e dons, riquezas e facilidades eternas a mão cheias, quer dizer, em abundância, esperando apenas que cada um de nós se disponha a reger com sabedoria o patrimônio próprio. Então ele nos dá as oportunidades, as ferramentas, os ensinamentos, está tudo à nossa volta. É outro clichê, mas é muito verdadeiro. Deus dá o frio conforme o cobertor. Não será exigido de ninguém aquilo que ele não tem a capacidade de dar, de passar pela vicissitude ou de aprender durante a vida. Nós aqui, infelizmente, somos muito preguiçosos. Aí eu falo por mim, né? Espero que com vocês que estejam me ouvindo seja completamente diferente. Como vemos, todos os setores do serviço espiritual reclamam a divina assistência. Todos os setores pedem pela assistência de Deus. Pedem pelo auxílio, pela ajuda, pela misericórdia de Deus. E se Deus não fosse misericordioso e Jesus não fosse paciencioso por esperar o nosso tempo de aprender, nós estávamos fritos. Antes de mais amplas elucidações referentes ao assunto, alcançamos o campo tranquilo, onde o nobre emissário se fazia ouvir. Então eles alcançaram uma região do campo, né, a céu aberto, aonde o Eusébio estava ali já fazendo a sua palestra. Ele já tinha começado a palestra. De relance, observei que a reunião agora não se assinalava por grande número de colegas encarnados, que ali se contavam por poucas centenas, assistidos por quantidade considerável, quer dizer, ajudados por quantidade considerável de cooperadores da nossa esfera de ação. Então ele está colocando, tem umas centenas de encarnados ali, naquele campo, em desdobramento, enquanto o corpo está adormecido, mas tinha um número muito maior de espíritos, né, de irmãos desencarnados, auxiliando ali aqueles assistindo, quer dizer, dando auxílio, dando suporte, né, para aqueles irmãos que estavam ali assistindo a palestra. O luar balsamizava docemente o arvoredo, que se inclinava à passagem do favônio, que é um vento suave, né, uma brisa suave que envolvia todos. Imponente pela claridade sublime que lhe aureolava a figura veneranda, Eusébio, ao que me pareceu, havia iniciado a preleção desde muito. Extasiados, os ouvintes registravam-lhe o verbo, tocado de luz celestial, com pasmo indisfarçável, com uma surpresa indisfarçável, a lhes alterar as fisionomias. Confundidos e ajoelhados, em grande número na relva fresca, sentiam-se repentinamente transportados ao paraíso. Então imagine esses irmãos protestantes, católicos, de todas as religiões, mas
né, com uma capacidade, já com entendimento, com a mente aberta, se vendo ali diante de uma figura sublime iluminada, quer dizer, com uma aura que lhe iluminava todo o corpo, todo o semblante. Mas se ajoelharam, né, ali perante ele na relva, com aquela brisa, com aquele luar, estavam todos se sentindo no paraíso. O instrutor é envolvido em safirinos reflexos, né, em luzes azuis de safira, né? Imagina os reflexos azulados ali de uma... A safira é uma pedra preciosa, que coisa linda. Falava com irresistível poder de atração. Palavras agora do Eusébio, e toda a palestra dele é fantástica. Vamos analisar com muita atenção. Se o patrimônio da fé religiosa representa o indiscutível fator de equilíbrio mental do mundo, que fazeis de vosso tesouro, esquecendo-lhe a utilização numa época em que a instabilidade e a incerteza vos ameaçam todas as instituições de ordem de trabalho, de entendimento e de construção? Não vos assombra, porventura, acordando-vos a consciência, a tormenta renovadora que reconstrói princípios e nações? Quer dizer, ele está sacudindo ali. Vocês se a fé religiosa de vocês, seja qual for, né, representa o indiscutível equilíbrio do mundo. Se a fé de vocês foi trazida com muito sacrifício por aqueles que as escreveram, ela é a fonte de paz, é a fonte de tranquilidade, né, de equilíbrio mental para os encarnados. O que vocês estão fazendo com o conhecimento? O que vocês estão fazendo com esse conhecimento que chegou até vocês? O que vocês estão fazendo com a fé que vocês dizem ter? Ele está sacudindo todo mundo ali. E é o que ele diz aqui. Numa época em que a estabilidade e a incerteza vos ameaçam todas as instituições de ordem de trabalho. A gente pode trazer esse discurso dele, não para o aqui final da década de 40, se eu não me engano, que eu acho que o livro é de 47, exatamente, o livro é de 47, mas podemos trazer para os dias de hoje, com tudo que nós estamos passando e no meio de uma pandemia. Mais do que nunca, nós temos que ouvir, ler e reler as palavras de Eusébio. Supondes possível uma era de paz exterior sem a preparação interior do homem no espírito de observância e aplicação das leis divinas? Por admitir semelhante contrassenso, a máquina, filha de vossa inteligência, vos anula as possibilidades de mais alta incursão, de mais alta viagem no reino do Espírito Eterno. O que ele está dizendo aqui? Por admitirem semelhante contrassenso, por admitir a intranquilidade, por admitir a fome, por admitir as queimadas na natureza, por admitir o sofrimento dos animais, por admitir o desrespeito pelo planeta que é um ser vivo, por admitir o sofrimento do outro e a gente tentar ficar fechado num condomínio, não só num condomínio fechado para que não entre ninguém para pedir alguma coisa, não entre ninguém pobre, não entre, você tenha mais, a gente tenha, porque eu moro num condomínio fechado de casa, a gente tenha mais segurança perante aqueles que estão na rua, ou pelo menos tenha, né, esse sentimento de segurança. Se a gente não olha para o sofrimento do outro, que adianta? O que adianta ter esse conhecimento? O que adianta se dizer budista, jainista, espírita, católico, protestante, evangélico, ubandista? O que adianta se colocar, né, em arauto, em voz alta, ali batendo no peito a religião que tem, se está fechando os olhos para todas as necessidades do planeta, do próximo, do nosso irmão, tanto do nosso irmão de carne, irmão filhos de Deus como nós, como do nosso irmãozinho que precisa do nosso auxílio do mundo animal, dos nossos irmãozinhos
que estão em desenvolvimento do mundo vegetal e do mundo mineral, para esse planeta que é um irmão que nos acolhe com amor, com carinho imenso. Nós temos que parar e pensar o que nós estamos fazendo com a nossa religiosidade, com a nossa religião, com o nosso conhecimento. É o que ele está dizendo. Por admitir semelhante contrassenso, esse mundo que está se formando, e hoje ele está muito pior do que estava em 47, em algumas coisas, em outras está muito melhor. Graças a Deus, ele está muito melhor. A gente vê, nessa época de pandemia, a gente vê muita fraternidade, a gente vê muita gente que tirou o bumbum da cadeira, que foi ajudar, ou com dinheiro, ou com trabalho, ou com alguma coisa. A gente está vendo. Aí, o ser humano, em alguns setores, em algumas colocações, aí, é melhor, né, do que aparenta. Então, ele está colocando, por admitir semelhante contrassenso, a máquina, filha da vossa inteligência. O que é a máquina? É o nosso corpo. É nosso corpo que é filho da nossa inteligência, que é produto daquilo que nós aprendemos. Então, a máquina vivente, esse ser que caminha aqui na Terra, que é filha de vossa inteligência, vos anula as possibilidades de altas viagens no reino do Espírito Eterno. Então, a nossa inteligência, a nossa preguiça, o nosso acomodamento, né, ficar ali, deixando como está para ver como é que fica, nos impede de se elevar, nos impede de alcançar o reino de Deus. Porque nós estamos assistindo o planeta sofrer, os animais sofrerem, as plantas sofrerem, o ser humano sofrendo. E a gente quer se fechar num casulo, se proteger para que nada chegue até nós. E vamos responder por isso. Nós respondemos pelo bem que deixamos de fazer. Ser cristão no passado simbolizava a escolha da experiência mais nobre, com o dever de exemplificar o padrão de conduta consagrado pelo Mestre Divino. Constituía ininterrupto combate ao mal com as armas do bem, manifestação ativa do amor contra o ódio, segurança da vitória da luz contra as sombras, triunfo indiscutível da paz construtiva sobre a discórdia destruidora. Então, o que ele está dizendo aqui, que os primeiros cristãos, os cristãos do passado, se ajudavam, se davam as mãos e iam cantando, morrer perante as feras, nos circos, em nome dos ensinamentos de Jesus. Hoje, a gente, às vezes, não se dá o trabalho nem de entrar na internet para doar uma cesta básica, para doar alguma coisa para os Médicos Sem Fronteira, para doar alguma coisa para a Fraternidade Sem Fronteira. A gente não se dá o trabalho de clicar na internet para dar uns trocados. Ante o Moloque, né, do Estado romano, o Moloque, ele coloca aqui, pretensa divindade cananeia, a qual se teriam sacrificado vítimas humanas. Então, é um deus romano que pedia sacrifícios humanos. Então, o que ele coloca aqui? Ante o Moloque do Estado romano, convertido em imperialismo e corrupção, os seguidores do Evangelho não se expunham a polêmicas mordazes. Eles não ficavam batendo boca, o meu Deus, o seu Deus, a vírgula é aqui ou a vírgula é lá, discutindo e brigando porque Jesus disse isso ou Jesus disse aquilo. Não. Os seguidores do Evangelho não se expunham a polêmicas mordazes, não se enredavam nas teias do personalismo dissolvente, não dilapidavam possibilidades preciosas, quer dizer, não desperdiçavam possibilidades preciosas a erigir fronteiras dogmáticas. Eles não perdiam tempo com dogmas, que se deve orar assim, se deve orar assado, o passo deve se dar assim, o passo se deve se dar assado, a corrente se pega assim, se pega assim. Não se prendiam a minúcias, eles queriam assimilar os ensinamentos de Jesus e colocar em prática com todos eles e morrer por esse ensinamento. Os primeiros cristãos, verdadeiros cristãos. Entremeavam-se em nome do Senhor
e ofereciam a própria vida em penhor de gratidão àquele que não vacilara em seguir para a cruz por amor a todos nós. Erguiam seus mais sublimes santuários na comunhão com os princípios santificantes que os identificavam com o Salvador do mundo. Sabiam perder vantagens transitórias para conquistar os imperecíveis tesouros celestiais. Eu vou repetir, porque nós não queremos abrir mão do conforto, nós não queremos abrir mão de comodidade, nós não queremos abrir mão de prazer a ponto de sermos antissociais, de sermos criminosos, né? Algumas pessoas que não querem usar máscara na rua, que não querem cuidar da saúde daqueles que são mais vulneráveis, que precisam trabalhar, que precisam estar na rua. E a maioria das pessoas que não querem usar máscara são pessoas de poder aquisitivo alto, que sabem que podem pagar o melhor hospital, que sabem que pode se cuidar nas melhores regiões de tratamento. E não pensam naqueles que têm que procurar o SUS, que tem que procurar o centro de saúde, a UPA, para poder buscar um remédio, para buscar um lenitivo. Nós, infelizmente, estamos voltando, nós estamos aqui em dezembro de 2020, a ter as UTIs cheias, e a gente vê uma irresponsabilidade enorme nas ruas. Olha o que ele coloca aqui. Sabiam perder vantagens transitórias. A gente não quer abrir mão de usar do prazer de ficar sem máscara na rua. A gente não quer abrir mão da praia, porque a praia é só para tomar um mergulho e fazer exercício e voltar, mas não quer abrir mão, não importa quantos estejam morrendo. Então, sabiam perder vantagens transitórias para conquistar os imperecíveis tesouros celestiais. Abriam mão daquilo que é ilusão desse mundo e desse planeta para conquistar aquilo que é verdadeiro e que é eterno. Nós somos imortais. Aquilo que nós conquistamos de crescimento, de aprendizado, nós levamos conosco para a vida eterna. Sacrificavam-se uns pelos outros na viva demonstração do devotamento fraternal. Repartiam os sofrimentos e multiplicavam os júbilos entre si. Morriam em testemunhos angustiosos para alcançar a vida eterna. Guerreavam os desequilíbrios de sua época e de seus contemporâneos, não a golpes de maldição, nem a fio de espada, mas pela prática da renunciação, submetendo-se a disciplinas cruéis e revelando nas palavras, nos pensamentos e nos atos a mensagem sublime do Mestre que lhes renovara os corações. Continua Eusébio. Entretanto, herdeiros que sois daqueles heróis anônimos que transitaram nas aflições de espírito edificado nas promessas do Cristo, que fizeste vós, da esperança transformadora, da confiança sem vacilação, onde colocastes a fé viva que vossos patriarcas adquiriram a preço de sangue e de lágrimas, que é do espírito de fraternidade que assinalava os aprendizes da Boa Nova? Esquecidos pelas graças do céu, pouco a pouco esquecestes as portas da revelação divina em troca de comodidades humanas. Enriquecidos pelas graças do céu. Por quê? Porque a ciência é uma graça do céu. Tudo aquilo que nós temos hoje de conforto, de analgésico, de remédios para que a gente tenha mais longevidade, para que a gente tenha uma vida mais tranquila e com mais conforto, vem do plano espiritual para cá. São dádivas concedidas pelo Eterno, pelo Pai Celestial. Então, por causa dessas comodidades, a gente esqueceu os ensinamentos do Cristo e a gente quer ficar numa bolha. Então, é o que ele está colocando aqui. Construístes entre vós mesmos barreiras dificilmente transponíveis. Intoxica-vos o dogmatismo, corrompe-vos a secessão, a desunião.
Estreitas interpretações do plano divino vos obscurecem os horizontes mentais. Quer dizer, estreita, interpreta um texto da Bíblia, do Velho Testamento ou do Novo Testamento dessa ou daquela maneira, isso faz com que haja separação. Somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus e Jesus é nosso irmão mais velho, que nos trouxe todos os ensinamentos que nós precisamos. Não importa qual seja a religião, não importa se é ateu, nós somos todos irmãos. Abris hostilidade franca em nome do reino de Deus, que significa amor universal e união eterna. Quer dizer, abre-se guerras, abre-se hostilidades, abre-se discussões, disputas em nome de Deus, enquanto que a doutrina que Jesus nos trouxe é de amor, é de fraternidade, é de irmandade. Compurcais, quer dizer, manchais a fonte das bênçãos, amaldiçoando-vos uns aos outros, invocando para isso o príncipe da paz, quer dizer, invocando para essas maldições e essas discussões o nome de Jesus, que para ajudar-nos não hesitou ante a própria morte afrontosa. A que delírio chegastes, estabelecendo mútua concorrência à imaginação, obtenção de privilégios divinos? Eu vou repetir. A que delírio chegastes, estabelecendo mútua concorrência imaginária, obtenção de privilégios divinos, quer dizer, achando que, porque eu sou desta religião, eu tenho privilégios. Deus vai fazer diferente para mim do que ele faz para o ateu ou do que ele faz para o budista. Isso é ignorância. Antigamente, os companheiros do Cristo disputavam a oportunidade de servir. No entanto, na atualidade, procurais as mínimas ocasiões de serem servidos. E o que é pior, né? Nós queremos ser servidos pelos trabalhadores de Deus. Nós queremos fazer com que Deus seja um office boy. Leva isso aqui, leva isso lá, carrega isso, salva fulano, cura ciclano. E a gente faz barganha no balcão como se Deus fosse um vendedor de bugiganga. Se o Senhor me der isso, eu te dou aquilo. Isso é fruto de uma ignorância da bondade e do amor de Deus atroz. Então, eu vou repetir. Antigamente, os companheiros do Cristo disputavam a oportunidade de servir. No entanto, na atualidade, procurais as mínimas ocasiões de serem servidos. Reverenciais no Senhor a luz dos séculos e mantende-vos nas sombras do detestável egoísmo. Proclamais neles a glória da paz e incentivais a guerra fratricida em que os homens e instituições se trucidam reciprocamente. Recorreis ao Divino Mestre, centralizando em sua infinita bondade a fonte inesgotável do amor, entretanto cultivais a desarmonia no íntimo do ser. Então nós estamos fazendo tudo ao contrário. Nós não estamos seguindo as instruções do Mestre. Ao contrário, estamos criando, secessão, desunião, discórdia. Vamos, então, continuar estudando e aprendendo na segunda parte deste capítulo.